No século XVII, Descartes afirmou cogito ergo sum, que em português significa penso, logo existo. O filósofo e matemático questionava sua existência e chegou à conclusão de que, se é um ser pensante, então existe, porque ao pensar tem consciência de si próprio. A frase penso, logo existo foi criada por René Descartes e publicada pela primeira vez em seu livro Discurso do Método. Com essa expressão, o filósofo queria dizer que só podemos ter certeza de que existimos porque somos capazes de pensar. Apesar de parecer simples, é importante entender como essa ideia integra a filosofia de Descartes. O filósofo conta que se decepcionou com o estudo da filosofia, tal como era ensinada na época. Embora ele tenha frequentado uma das melhores universidades da Europa, os conhecimentos transmitidos eram tão cheios de dúvidas e erros que, ao se formar, não possuía nenhuma certeza se tudo o que aprendeu era verdadeiro ou não. Além disso, a filosofia da sua época estava dominada por discussões intermináveis que pareciam não avançar em direção a uma conclusão clara. Assim, é esse estado de dúvida e incerteza no qual se encontra a filosofia que Descartes quer superar. Para garantir que não cometeria os mesmos erros dos filósofos anteriores, Descartes propõe um método, uma espécie passo a passo, que, caso seguido corretamente, levaria a conclusões verdadeiras sobre as questões filosóficas. O primeiro passo desse método é a dúvida. Num livro chamado Meditações Metafísicas, Descartes aplica seu método na discussão de algumas questões fundamentais da filosofia, como a natureza do conhecimento, a existência de Deus, a natureza da alma, entre outros. Descartes nos convida a refletir sobre como o conhecimento do mundo à nossa volta está envolto em todo tipo de dúvidas. Mesmo crenças óbvias podem se mostrar falsas. Contudo, esta existência, enquanto ser pensante, nem sempre é pacífica. Já lhe aconteceu ter um pensamento que surge constantemente de forma ruminante? Ou então ser inundado de pensamentos quando só queria descansar? Alguma vez sentiu que não controla o que você pensa? O nosso cérebro, por vezes, prega-nos rasteiras. Isto acontece, por exemplo, na percepção visual com um truque mágico. Mas também pode acontecer com os pensamentos. As nossas emoções ou crenças podem distorcer os nossos pensamentos, dando-nos a sensação de que não o podemos controlar. A esses pensamentos que não controlamos, podemos chamar de pensamentos automáticos. O pensamento automático surge diante de um estímulo, algo que o provoca. Por exemplo, se eu estiver triste, um filme que não tenha um final feliz pode ser um estímulo para pensar: nunca vou ser feliz. Contudo, se começar a dar atenção, tornando-se observador de si próprio, pode começar a perceber quais os estímulos que provocam os pensamentos automáticos que o procuram. Não podemos ganhar controle daquilo que não conhecemos. Por isso, o segundo passo será sempre conhecer bem o pensamento. Perceber se existe a hipótese de ser um pensamento distorcido, isto é, não adequado à sua realidade. Por exemplo, se hoje você tiver um exame difícil e estiver a sentir ansiedade, é natural que surja o pensamento: se eu falhar neste exame, nunca vou conseguir concluir o curso.
Neste caso, o pensamento é enviesado, pois o fato de falhar no exame não significa que você não consiga concluir o curso. É uma sobregeneralização. No caso do pensamento ser distorcido, então o terceiro passo será questioná-lo internamente, fazer perguntas que possam provar a si mesmo que o pensamento não corresponde à realidade. Por exemplo, perante o pensamento, tenho medo que este avião caia. Posso perguntar, mas qual a probabilidade disso acontecer? O último passo será você encontrar um pensamento melhor, que possa substituir o anterior. Por exemplo, se num jantar há uma pessoa que não para de olhar para si, em vez de pensar, por exemplo, talvez tenha uma sujeira na roupa, experimente pensar, talvez aquela pessoa ache a minha roupa bonita. Os pensamentos são apenas isso, pensamentos. Não deixe que eles o ocupem de uma forma que você não controla. Encontre o que provoca o pensamento, explore o pensamento, questione-o e encontre um pensamento mais adequado. Se você não conseguir fazer sozinho, peça ajuda a um psicólogo. O mais importante é que você se sinta bem com os seus pensamentos, que encontre com eles uma existência saudável para que possa dizer com tranquilidade: penso, logo existo. Pense, por exemplo, no que está fazendo agora ao ouvir eu falar. Você pode ter certeza de que realmente está diante de um computador ou celular ouvindo nesse momento? Embora possa parecer absurdo negar isso, Descartes acreditava que não poderíamos estar certos nem mesmo de fatos óbvios como esse. Para tornar essa ideia plausível, ele apresenta a hipótese do gênio maligno. Imagine que existe um Deus todo-poderoso capaz de fazer qualquer coisa extremamente malvada. Esse Deus, por pura maldade, se ocupa em iludir você sobre tudo o que ocorre na sua vida. Nesse exato momento, por exemplo, o que você está experimentando não passa de uma ilusão, assim como todas as experiências da sua vida. Embora possa parecer improvável, de fato é impossível afirmar com toda a certeza de que esse gênio maligno não existe. Portanto, não podemos ter certeza sobre nada. Descartes chega a afirmar que mesmo verdades matemáticas, como 2 mais 2 é igual a 4, podem ser uma ilusão criada por esse Deus. Depois dele pôr em dúvida todas as nossas crenças sobre o mundo através da hipótese do gênio maligno, Descartes procura analisar se não existe pelo menos uma ideia que esteja imune a qualquer dúvida. Alguma ideia da qual seja impossível ter qualquer dúvida, a mínima que seja. É aí que entra a afirmação: penso, logo existo. O raciocínio de Descartes é mais ou menos o seguinte: não posso ter certeza se meu corpo está agora diante de algum dispositivo, ouvindo. Porém, é um fato que eu sou alguém, alguma coisa que é capaz de pensar sobre si mesmo e as suas crenças. Ora, para ser capaz de pensar, devo existir. Afinal, como poderia uma coisa que não existe pensar? Para que seja capaz de pensar, duvidar, afirmar, negar, devo existir. Não sei exatamente qual a minha natureza. Talvez sequer tenha um corpo. Talvez esse corpo que vejo agora seja uma ilusão criada pelo gênio maligno, mas não tenho a menor dúvida de que existo. É através desse raciocínio que Descartes chega à sua primeira certeza. Penso, logo existo. Se sou alguém que é capaz de pensar, então devo com toda certeza existir. É esse o sentido da expressão cartesiana. Nesse ponto da reflexão de Descartes,
somos apresentados a uma afirmação claramente verdadeira. Porém, isso ainda é pouco. Afinal, ele nos deixa envoltos em dúvidas sobre tudo. E se esse gênio maligno de fato existe? Tudo o que vemos é uma ilusão? Pretendendo acabar com essas dúvidas, Descartes usa sua verdade fundamental. Penso, logo existo, para justificar a crença de que não existe um gênio maligno e que nossa vida não é uma ilusão.